Movimentos na atmosfera. A atmosfera é uma camada de gases e partículas em suspensão presa à Terra pela força da gravidade. Por ter peso, ela exerce uma pressão sobre a superfície terrestre. Esta pressão é chamada pressão atmosférica, e sua unidade de medida é o hectopascal. A massa atmosférica decresce com a altitude. Cerca de 50% do total da massa atmosférica está concentrada nos primeiros 5 quilômetros, onde a densidade atmosférica também é maior. A pressão atmosférica depende da densidade do ar. Em regiões onde a coluna de ar é densa, a pressão atmosférica na superfície é alta. Já em regiões onde a coluna de ar é rarefeita, a pressão atmosférica na superfície é baixa. Por exemplo, ao nível do mar, onde a massa atmosférica é grande, a pressão atmosférica é maior do que a registrada em regiões montanhosas na mesma latitude. A altura da coluna de ar posicionada sobre a cidade do Rio de Janeiro é maior do que aquela posicionada sobre a cidade de Belo Horizonte. A análise do comportamento diário da pressão atmosférica é apresentada em mapas conhecidos como cartas sinóticas. Nas cartas sinóticas, podemos observar a espacialização da pressão atmosférica sobre a superfície, através de linhas que unem locais de mesma pressão. Essas linhas são chamadas isóbaras. Muitas vezes, as isóbaras definem regiões denominadas de núcleos. Os núcleos nos quais a pressão cresce em direção ao centro são denominadas centros de alta pressão, ou anticiclones. Os núcleos de pressão decrescentes são chamados de centros de baixa pressão, ou ciclones. Áreas aquecidas, como a região equatorial, apresentam baixos valores de pressão quando comparadas com áreas frias, como as regiões polares, onde o resfriamento do ar resulta em altos valores de pressão. A análise da distribuição global de ciclones e anticiclones é apresentada em mapas de pressão, que são utilizados por climatologistas nos estudos climáticos. A pressão atmosférica varia com o tempo ao longo do dia e durante o ano. As variações ocorrem por causa das mudanças de temperatura do ar e da superfície. A cada 24 horas, a média da pressão atmosférica apresenta 2 momentos de máxima e 2 momentos de mínima. É a chamada maré barométrica. Observe a variação anual da pressão atmosférica na cidade de Belo Horizonte. Vemos que a pressão atmosférica apresenta um curso anual inverso ao da temperatura do ar. No verão, as temperaturas elevadas opõem-se com as baixas pressões. No inverno ocorre o contrário, em consequência da diferença de densidade entre o ar aquecido e o ar resfriado. O movimento horizontal das parcelas de ar em relação à superfície terrestre é definido como vento. A pressão atmosférica não é constante, variando de um lugar para o outro em períodos diferentes. Esta diferença espacial de pressão origina uma força que acelera o ar, movimentando-o da região do anticiclone para a do ciclone. Os ventos se originam dos anticiclones, conhecidos como dispersores de ar, e se deslocam em direção aos ciclones. Isto segue um princípio físico simples, onde um fluido sujeito à ação da gravidade se move das áreas de alta densidade para as de baixa densidade. A medida da velocidade do vento é feita através de um instrumento chamado anemômetro. Como o vento representa as variações espaciais de pressão, ele possui características como velocidade, direção e sentido, que são coletadas pelo anemômetro. A velocidade do vento também pode ser calculada através de expressões matemáticas. Este cálculo é complexo, mas é possível estimar a intensidade do vento a partir da análise da espacialização das isóbaras em uma carta sinótica. Ou seja, quanto mais próximas estiverem as isóbaras, mais intensa é a velocidade do vento. Por outro lado, quanto mais distantes estiverem as isóbaras, menor a velocidade do vento. Um dos fenômenos que melhor ilustram a formação de ventos locais são as brisas oceânicas. Durante o dia, o continente na região litorânea aquece mais rapidamente do que o oceano. Como o oceano demora mais a aquecer, ele terá uma temperatura mais baixa que o continente. Desta maneira, origina-se sobre o continente um centro de baixa pressão comparado com o oceano, onde se forma um centro de alta pressão.
A diferença espacial de pressão estabelecida entre o oceano e o continente origina uma circulação do ar, próxima à superfície, em direção ao litoral. Essa circulação diurna é denominada brisa marítima, e se a atmosfera estiver instável na região litorânea, a presença da brisa marítima contribuirá com a formação de nuvens locais. A brisa terrestre é resultante da inversão dos centros de pressão em direção ao oceano. À noite, o resfriamento do continente é mais intenso do que a do oceano, estabelecendo assim um centro relativo de alta pressão sobre o continente e um de baixa pressão sobre o oceano. Um dos fenômenos que ilustram a formação dos ventos locais é a circulação vale-montanha. Esse fenômeno ocorre em dias de ventos regionais fracos e de céu claro. Durante o dia, a encosta da montanha voltada para o Sol aquece mais rapidamente que o ar sobre o vale adjacente. Consequentemente, o ar sobre a montanha é aquecido e se expande, diminuindo a sua densidade. Origina-se assim um centro de baixa pressão, comparado com o vale, que está menos aquecido e onde predomina um centro de alta pressão. A diferença de pressão entre o vale e a montanha origina uma circulação diurna do ar em direção à encosta da montanha. Se a atmosfera estiver instável na região e houver disponibilidade de vapor de água no ar, a presença da circulação em direção ao topo da montanha contribuirá com a formação de nuvens e, dependendo das condições atmosféricas, podem ocorrer chuvas locais. À noite, o resfriamento no topo da montanha é mais intenso do que o ar acima do vale. O ar resfriado se torna mais denso, estabelecendo assim um centro relativo de alta pressão sobre a montanha e um de baixa pressão sobre o vale menos frio. Esta inversão na posição dos centros de pressão origina uma circulação noturna, com um ar mais frio e denso fluindo em direção ao vale. Esse resfriamento pode acarretar a condensação do vapor d'água, originando uma camada espessa de minúsculas gotas de água, denominada nevoeiro. O ar frio originado da montanha se depositará sobre o vale, criando condições para a formação de uma inversão térmica e favorecendo a estabilidade do ar. O nevoeiro se dissipará durante a manhã, quando o aquecimento da superfície por causa da insolação provocar o enfraquecimento da inversão térmica.